Amém. Estamos na casa do Senhor, no local onde nós nos reunimos para poder louvar, adorar, agradecer a Deus, pedir também, né? Mas acho que antes de tudo agradecer porque Deus tem sido muito bom. Agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós temos motivos de sobra para agradecer esse Deus. E cá nós estamos mais uma vez. Se nós podemos estar aqui, precisamos agradecer a Deus. Estou ali, olhando ali atrás e vendo que a irmã Josefa não está aqui, porque ela carece das nossas orações. Quem sabe está aqui assiduamente no culto de quinta, vê que ela sempre sentava ali no mesmo lugar, mas hoje ela carece das nossas orações. E você está aqui. Olha que maravilha. E se você está aqui é porque o Senhor tem sustentado a sua vida. Você não está de pé em vão. A gente sempre fala isso, né? Ninguém nunca sabe o dia de amanhã, mas realmente nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Mas só em estarmos aqui é motivo suficiente para você agradecer a Deus pela sua vida, agradecer pelo seu emprego, agradecer pela provisão, agradecer àqueles que são aposentados porque chegaram lá, agradecer pela sua família, agradecer porque você conseguiu pagar a conta que talvez estava há um tempo aí sem conseguir, e nós sabemos que os recursos vêm do Senhor. Quantos motivos nós temos para agradecer esse Deus? Então curve sua cabeça nessa hora, agradecer esse Deus tão maravilhoso, um Deus tão bom, tão fiel. E nós sabemos que Ele é o único Deus, o Deus soberano que está sobre tudo e sobre todos. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom. Senhor, às vezes olhamos para as circunstâncias e tentamos achar uma resposta ou até mesmo uma saída. Às vezes nós não encontramos em nós mesmos, mas nós te pedimos sabedoria para lidar com todas as situações. Nós te pedimos graça e misericórdia para sustentar, Senhor, esse fardo que às vezes é pesado, mas sabemos que no Senhor esse fardo fica leve. Então eu te peço em nome de Jesus, vem limpando o nosso coração, vem perdoando os nossos pecados, vem curando a nossa mente enferma. Senhor, vem fazendo com que o nosso entendimento seja tão plausível, para que possamos entender a graça do Senhor em estarmos de pé. Senhor, eu te agradeço todos os dias nas minhas orações por estar de pé. Te agradeço pela vida, porque isso é um privilégio do Senhor. Nós não temos vida porque somos bons. Não. Nós temos vida porque o Senhor é o dono da vida e nos concedeu ela. Nós agradecemos porque chegamos até aqui mais uma noite para juntos cultuar ao Senhor, para juntos render ao Senhor e somente ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos que o Senhor fale conosco nesse culto, mas mais do que isso, nós queremos que o Senhor sonde o nosso coração e veja se há algum caminho que não te agrada e nos guie pelo caminho de vida eterna. Esse é o desejo do nosso coração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmos 40. Salmos conhecido de muitos. Salmos 40. Isso. Vamos ler tudo, pequeno. Maravilha. Vê se tem a versão NVI, se você consegue colocar. Isaac, ajuda ela aí, a NVI, por favor. Ou NVI ou NVT. Maravilha. Obrigado. Meus irmãos, vamos ler todos esses salmos de uma só voz. Salmo curto, então leiamos com fé e esperança aquilo que é a palavra de Deus. Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu
me tirou do poço da destruição, em um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Quantas maravilhas tens feito, ó Senhor, meu Deus! Não se podem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são mais numerosos do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no meu íntimo. Eu proclamo as obras de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negarás a tua misericórdia, Senhor. O teu amor e a tua fidelidade sempre me protegerão. Incontáveis são os problemas que me cercam. As minhas inquietações me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em enviar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a própria desgraça os que zombam de mim. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Esse é o nosso Deus. O salmista vai dizer que ele estava aflito e angustiado, mas o Senhor veio até ele. Que esse seja também o nosso pedido ao Senhor. Nós temos um Deus que, apesar das lutas, das adversidades que nós temos enfrentado na nossa vida, esse Deus vem até nós. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não está indiferente com as nossas lutas. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com os hinos nessa hora. Com o hino 344, Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. E opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dos seus tesouros tudo tens. Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mistério que pode dar? Quem cuidará de ti? Nos braços seus se susterá, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. 345. Conta a Jesus. A Jesus Cristo contarei tudo que age em meu peito a me perturbar. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. A Jesus Cristo contarei tudo. Ele é amigo, firme e leal. Basta pedir que sem demora aos meus pesares dá fim cabal. A Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Deste caminho os maus me desejam, pois desviarem, me devolver. Mas Jesus Cristo, forte e
ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nessa hora nós vamos ter o nosso momento missionário. Acho que vai... Tem projetado aí, meu? Colocou não? Cadê Isaac? Projetar aí. Enquanto eles estão projetando, meus irmãos, nós vamos orar, tá certo? Nessa hora. Nossa igreja está carecendo de oração pelos enfermos, certo? Sei quantos estão sabendo, mas tem alguns irmãos nossos que estão enfermos, carecendo da nossa oração. Por isso que eu sempre peço, se você está de pé, não é acaso não, tá certo? É o Senhor que tem sustentado a sua vida. Então agradeço a Deus, tem irmãos nossos carecendo da nossa oração. Nós vamos orar nessa hora, tá certo? Acabei de receber a mensagem que a irmã Liette está em casa já. Acabou de chegar em casa, então estava na UTI também, recebeu alta hoje. Então louvado seja Deus por essa dádiva. Orar pelo nosso irmão Carlinhos, que acabamos de receber a notícia que ele melhorou ainda mais. Então que logo ele, em nome de Jesus, esteja na sua casa também. Logo ele esteja aqui conosco também na igreja cultuando. Que essa melhora seja gradativa também, tá certo? Orar pela nossa irmã Josefa, como eu disse, olhar ali para o fundo e não ver a irmã Josefa causa uma tristeza em nosso coração, mas sabemos que o Deus que ela sempre orou aqui está com ela lá também, e é esse Deus que nós vamos orar para que seja feita a vontade do Senhor, que ela continue aquela serva fiel, que não perde as esperanças, mas nós, como igreja, nós precisamos orar. Levantar a nossa voz e orar pelos nossos irmãos. Orar porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós não vamos orar baseado em nosso poder. Nós oramos baseado no poder de Cristo Jesus. Ele é quem pode todas as coisas, tá certo? Então nós vamos orar pelos enfermos da nossa igreja. Me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Baixe sua cabeça nessa hora. Clame ao Senhor pelos nossos irmãos que tanto necessitam de cura nesse momento. Senhor, nós levantamos a nossa voz. Nós oramos ao Senhor nesse momento de maneira muito particular pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, o meu pedido em nome de Jesus é que o Senhor visite de uma maneira especial nessa hora. Que o Senhor leve cura a eles nessa hora. Nós cremos sim na medicina, nós cremos nos avanços da medicina, mas nós cremos ainda mais no teu poder. Nós sabemos que só uma palavra sua basta para que o homem seja curado. E nós oramos a esse Deus que pode todas as coisas. Tem misericórdia do Carlinhos ali naquele leito, Senhor. Faz com que o teu filho tenha uma melhora gradativa dia após dia. Que em nome de Jesus, em breve, ele possa receber alta e estar com sua família em casa. Que em nome de Jesus, em breve, ele possa estar conosco aqui, cultuando ao Senhor. Nós oramos pela irmã Josefa. Senhor, visita a tua serva naquele leito do hospital. Nós sabemos da gravidade que ela está passando, da doença que ela está enfrentando, mas nós oramos porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Não há outro além de ti. Então, ao Deus da irmã Josefa é que nós oramos também nessa hora, porque é o nosso Deus. Visita a tua serva naquele lugar. Senhor, traz uma cura, uma transformação naquela vida. Nós queremos, Senhor, sim orar por isso, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nos alegramos com a alta da irmã Liette. Senhor, muito obrigado, porque ela venceu sabendo que o Senhor estava com ela. Nós oramos por ela também e ela hoje está na sua casa.
Faz com que ela tenha uma plena recuperação em nome de Jesus. Nós citamos esse, Senhor, mas tem outros irmãos da nossa comunidade de fé que carecem de oração na área da saúde. Então, Senhor, visita nessa hora em nome de Jesus. Limpa e livra de toda enfermidade em nome de Jesus. Nós oramos ao Deus que pode todas as coisas e nós queremos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor irá fazer, está fazendo no meio de nós. Nós oramos, Senhor, com um coração muito grato e com fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ver alguns slides do momento de oração. Pode passar, Mel. Volta para o primeiro, por gentileza, desculpa. Isso, obrigado. Nosso tema, acredito que todos sabem, né? Minha Pátria para Cristo. Nós estamos em missões nacionais. E agora, no próximo domingo, dia 26, nós teremos o encerramento da campanha de missões. Então, você já entregou a sua oferta? Você ainda pode fazer isso. Domingo nós falamos isso, os pastores falam, você tem a oportunidade de dar a sua oferta especial no domingo. Então, nós não atingimos o nosso alvo ainda, mas eu creio que nós vamos ultrapassar em nome de Jesus. Então, você pode trazer a sua oferta até domingo. Eu acho que não só até domingo, Diaconomia, tem algum prazo ainda maior do que domingo ou vai se estender? Pronto, a oferta você pode entregar até o dia 10 de novembro. Eu creio que é o segundo domingo, a segunda-feira de novembro. Mas domingo tem a oferta especial, tá certo? Então vamos dizer junto o nosso tema? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Pode passar, Mel. Essa é a nossa divisa. Leamos todos juntos. Sim, ainda há muitíssima terra para conquistar. Uma nação feliz deposita sua esperança no Senhor. Nós lembramos no Salmo 40, né? A nossa esperança não pode ser depositada em algo a não ser no Senhor. Pode passar, Mel. O salmista vai falar no verso 20 e 22 do Salmo 33, dizendo: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Não tem outro lugar para depositarmos a nossa esperança. Eu lembro do paralítico lá do tanque de Betesda, quando ele passa mais de 30 anos para ser curado. O texto diz que quando as águas do tanque se moviam, era que alguém que entrava nas águas era curado. Quem poderia levar aquele homem até o tanque se ele era paralítico? Então imagina só, irmãos, muitos e muitos ele viu ser curado. Mas ele tem um encontro com aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E ele não precisou entrar na água, o Senhor Jesus o cura fora da água. 38 anos, mas ele depositou a esperança dele no lugar certo. E assim também nós precisamos entregar e depositar a nossa esperança. Pode passar, Mel? E aí nós temos alguns motivos de oração. O primeiro motivo é a restauração da fé e da identidade espiritual. Por quê? Eu lembro de uma pergunta que me fizeram aqui, acho que ano passado, retrasado: pastor, é pecado pedir para que o Senhor aumente a nossa fé? Eu disse: talvez seria errado se você não pedisse. Todos os dias precisamos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Todos os dias. Todos os dias nós temos a chance de crescer um pouco mais no Senhor. Então, irmãos, que você possa ter a sua fé fortalecida. Que você possa ter a sua fé ainda mais abastecida no Senhor. E que você possa entender que a identidade espiritual vem dele. Que o Brasil reconheça o Senhor como sua fonte de vida, proteção e direção. O povo se lembre de que é amado, chamado e capacitado por Deus e encontre nele o propósito e sentido para viver com esperança, pois ele é o único Deus que devemos nos submeter como Senhor. Só há um Deus e nós sabemos quem é. Não há outro além do nosso. Nós não vamos discutir, nós não vamos debater, mas nós sabemos que não há outro. Não há outro como o nosso. Então, que possamos depositar a nossa fé nele. Segundo, é a unidade e a paz social por meio do amor divino, irmãos. Quando a gente fala sobre isso e a gente vê o nosso Brasil totalmente dividido, nosso Brasil está polarizado, dividido ao extremo. Não vou citar aqui
os motivos das divisões, mas está dividido. Nós sabemos que até parece que no meio da igreja, se a gente tem posições diferentes, nós não podemos sentar à mesma mesa, né? Mas nós precisamos dizer que maior é aquilo que nos une do que o que nos separa. Sabe o que é o que nos une? O sangue derramado na cruz do Calvário. Isso é maior que todas as nossas diferenças. Aquilo é maior, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, que possamos ter essa verdadeira unidade, entendendo que todos nós, quem é nascido no Senhor, é filho de Deus. E se nós somos filho de Deus, nós temos o mesmo Pai, participamos da mesma família de fé. Então, não tem divisão. Como diz Paulo, não existe judeu, nem grego, nem branco, nem negro, nem pardo. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, que o amor de Deus invada os lares, as ruas, os parlamentos, os tribunais, quebrando barreiras de divisões, ódio, indiferença, mesmo com toda a polarização vigente, que a alegria verdadeira venha pela reconciliação e pela prática do amor ao próximo. Amém, irmãos? Existe um texto conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Mas 1 João 3,16 diz algo interessante. Ele diz, e nisto conhecemos o amor. Porque Deus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Sabe como nós conhecemos o amor? Pelo sacrifício de Deus, seu Filho Jesus por nós. Não tem outro meio. Então, que possamos amar uns aos outros. Por último, é um despertar espiritual para uma geração que ora. Avivamento entre jovens, famílias, líderes e comunidades inteiras. Que o Brasil se torne uma nação que ora com fervor, vivendo de joelhos e com os olhos firmes no Senhor. Uma nação feliz que tem Deus como Senhor. Irmãos, se eu disser para os irmãos aqui que tem gente na igreja que não sabe orar, os irmãos vão ficar espantados, mas ainda assim existe. E o nosso dever é entender que oração nada mais é do que um diálogo com o nosso Deus. A oração ela não pode ser um monólogo. Não posso só falar e nem Deus pode só falar. É um diálogo com o Senhor. E esse diálogo muitas das vezes é em silêncio, mas o Senhor sabendo do seu coração. Não tem oração mais sincera do que a oração de Ana. Ana foi sincera diante do Senhor. E o Senhor viu a sua oração em silêncio, sem dizer nada. Entende? Então, assim, que possamos levar os nossos jovens, adolescentes, adultos, idosos, à oração. Nós precisamos orar. Eu lembro que nós estávamos estudando, passamos acho que 6 meses com a EBD de jovens estudando sobre oração. Poder através da oração. Porque nós precisamos orar. Então, esses são os 3 motivos de oração. Pode passar, Mel? E eu vou pedir agora que 3 irmãos cheguem aqui à frente para que possamos orar por esses 3 motivos em nome de Jesus. Chega aqui, 3 irmãos que está sentindo agora no coração, antes que eu tenha que convocar agora. Quem será o primeiro? Claudemir vai orar, está olhando para mim. Chega aqui, Claudemir, para orar. Vou pedir para orar. Vou pedir ao diácono Fernando que chegue aqui também para fazer essa oração. Em nome de Jesus. Agora aqui, jovem. Natan, você está na frente de Asaf, se não era ele. Chega aqui orar também. Você como jovem adolescente. Isso. E está com a camisa de missões aí, ó. Já. Maravilha. Claudemir, você vai orar por fé, certo? Para que o Senhor aumente a nossa fé. E mesmo que com a nossa fé sendo provada diariamente, que a gente possa sempre crescer no Senhor. O diácono Fernando vai orar pela paz e a unidade no nosso meio. E haja amor mútuo entre os irmãos. E Natan vai orar para que possa haver um despertamento. E que a oração seja uma prática na nossa vida. Que possamos orar na nossa casa. Que possamos orar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Fé, unidade e oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, glórias, honra e louvores sejam dados a Ti nesse momento. Nos reunimos em Teu nome nesta hora, ó Deus,
Curvamos as nossas frontes, ó Deus, como sinal de adoração, para que a tua misericórdia nos alcance nesta hora, Deus. Que do trono da tua graça repouse sobre nós, ó Deus, a verdadeira sabedoria, a humildade, Senhor, para reconhecer o teu senhorio. Aleluias a ti, Jesus, porque temos essa oportunidade de nos dirigirmos a ti, Senhor. E nos dirigimos nesse momento para te pedir que o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, com o dia a dia, Senhor. Com as nossas lutas e com as nossas alegrias, Senhor. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Então traga-nos experiências profundas, ó Deus, para cada dia nós possamos ficar fortalecidos, proclamando o teu evangelho, sendo testemunho, sendo luz para aqueles que precisam, Pai. E possamos, Pai, proclamar cada dia mais, Pai querido, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. No nosso viver, no simples trabalho, no simples ensinar, no simples exemplo, ó Deus, que as pessoas possam ver a luz de Cristo nas nossas vidas. Mas para isso, Senhor, precisamos da tua ajuda. Nos ajude, ó Deus. Derrama sobre nós o teu poder, a unção, Senhor, para que tudo isso se cumpra, Pai. Nos curvamos, abrimos o nosso coração e te pedimos em nome de Jesus. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito no nosso meio. Te rogamos, te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Venha, ó Deus, o seu domínio e domina as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, crucificar o nosso eu e ser submisso cada vez mais à tua vontade. Concede-nos, ó Deus, aquilo que precisamos, tanto do lado material como do lado espiritual. Abençoa, ó Deus, o teu povo que se dirigiu até aqui, para louvar e glorificar o teu nome e fazer conhecido, Senhor, aquilo que os nossos corações estão querendo, Senhor, receber. Ó Deus, que essa paz, que essa união perdure entre nós. Que haja, ó Deus, perdão entre alguns que estejam por acaso, ó Deus, com mágoa ou ressentimento do outro irmão. Para que, ó Deus, perdoando, o Senhor possa também nos perdoar. Assim diz a tua palavra. Te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelo espírito de união, de fraternidade que há entre nós, ó Deus, que congregamos aqui neste local. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Te pedimos, ó Deus, desde já que o Senhor conceda ao teu servo poder e unção para trazer, ó Deus, aos nossos corações aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Hoje quero te pedir que desperte, uma geração que ore e nas suas casas, nos seus lares, no seu conforto, Senhor. E que cada dia peça mais de Ti e que ensine as pessoas ou deixar de ter medo, Senhor, de falar contigo. E que haja esse querer de adorar mais e de servir mais o Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos. Podem sentar. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus através dos cânticos nessa hora. E logo após os cânticos, o querido pastor Cláudio tem a palavra nessa noite. Graça e a paz, meus irmãos. Vamos ficar sentados mesmos.
Peço que nessa hora você continue em espírito de adoração ao Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que tão certo como amanhã. Mais uma vez. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu Imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, Só tu és, pois só tu és o Deus eterno. sobre toda a terra, Só tu és, pois só tu és o Deus eterno. sobre toda a terra e céu. Ao único que é digno, a honra e a glória, A força e o poder, Rei eterno e imortal. Coroamos, a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus.
ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça acende a chama, ó Pai, Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. vem limpar, Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que tivemos, Senhor. Glória ao teu nome. Amém. Graça e paz, queridos. Que o Senhor fale com você essa noite. Abra o seu coração, abra a sua mente. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre a sua vida essa noite. Quero orar. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua casa, Senhor, reunidos para louvar o teu nome, Deus, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Eu quero colocar a minha vida, meu Deus, no teu altar. Pai, fala por meio de mim essa noite, a cada coração, e que a tua igreja, mais uma vez, seja edificada no nome de Jesus. Queridos, eu quero ler o texto, está no livro de Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Nós vamos falar hoje sobre a igreja, conceito batista de igreja, o segundo tema dentro dessa série de mensagens sobre os batistas. E o conceito de igreja batista é comunidade local, democrática, autônoma, regenerada e biblicamente batizada. Na perspectiva batista, a igreja ela não é meramente uma organização religiosa qualquer, ou apenas uma estrutura institucional, uma organização
um clube social. Ela é, conforme o ensino do Novo Testamento, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o texto traz isso para nós. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. E Ele é a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Então, uma assembleia de crentes regenerados, chamados para viver em comunhão, em adoração e em serviço. E olha que difícil viver em comunhão. Pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, que reagem de forma diferente, que têm temperamentos diferentes, mas que, como bem falou nosso querido pastor Júnior, somos unidos pelo amor do Senhor Jesus. É isso que nos une, é isso que nos faz viver em comunhão com pessoas tão diferentes de nós. Só o amor de Jesus pode nos proporcionar essa comunhão, esse viver juntos, essa união. A tradição batista, ela é fundamentada nas Escrituras e sustenta que cada igreja local é uma comunidade autônoma e democrática. A nossa igreja é a igreja autônoma. Nós não temos uma organização central que nos governa. Nós somos governados de forma democrática, congregacionalmente. Ou seja, a assembleia da igreja é quem define os rumos que a igreja vai tomar. Não é o pastor quem determina, não é a convenção batista, mas é a assembleia da igreja, a assembleia dos seus membros, é quem, de forma democrática, vai tomar as decisões. E essa assembleia ela é composta por pessoas que professaram pessoalmente a sua fé em Jesus Cristo e foram batizadas pelo modelo bíblico. E qual é o modelo bíblico de batismo? É o batismo por imersão. Tá certo? Então, aí, quando a gente está se referindo a esse modelo bíblico, nós estamos nos referindo ao batismo por imersão. Isso caracteriza a nossa fé batista. E aqui a gente vai explorar alguns aspectos fundamentais da igreja como uma comunidade de regenerados. Nós vamos falar também da autonomia do governo congregacional e nós vamos falar da constituição da igreja por crentes batizados conforme o ensino bíblico. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas regeneradas. A igreja, verdadeiramente, ela é formada por pessoas que nasceram de novo. Isso é ser regenerado. Aquele que nasceu de novo, que é nova criatura, que teve uma experiência com Jesus e que aceitou Jesus como Senhor e como Salvador. E decidiu se submeter totalmente ao governo do Senhor. Isso é ser uma nova criatura. Aquele que foi lavado, remido, que teve os seus pecados perdoados por meio da cruz de Cristo, que reconhece que Jesus morreu na cruz para dar salvação. E que maravilha é reconhecermos que Deus nos ama de tal forma que sacrificou o seu próprio Filho para que nós tenhamos salvação, para que nós tenhamos vida eterna, para que nós possamos desfrutar da vida eterna. E Jesus disse que Ele foi preparar lugar para mim e para você. Olha que coisa boa. Promessa do Senhor que Ele foi preparar lugar. Então, o seu lugar e o meu lugar estão preparados lá no céu, esperando pelo momento que o Senhor nos chamar. A regeneração ela é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Uma obra do Espírito Santo que transforma-nos em nova criatura. E Jesus declara, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus. Está lá em João 3:3. É preciso nascer de novo. 2 Coríntios 5:17 também vai nos dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram. A vida de pecado já passou. Porque o crente regenerado não vive em pecado. O pecado, na vida daquele que foi regenerado, precisa ser um acidente. Nós não podemos viver em pecado. É verdade que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos leva a cometer pecados. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, quando comete o pecado, o Espírito Santo já dá logo um sinal. A gente já percebe que alguma coisa não está certa. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu e você, segundo a palavra de Deus, temos em nós o Espírito Santo. Efésios 4:30 vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele passa a fazer morada em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Então a igreja é formada dessas pessoas que foram regeneradas, que foram transformadas, que são nova criatura. A partir desse novo nascimento, o crente passa a integrar a igreja. Não por herança cultural, não por uma adesão formal simplesmente, mas por uma experiência espiritual, genuína, verdadeira, sincera. E ninguém vai fazer parte de uma igreja porque vai ser obrigado. É uma escolha. Nós escolhemos a Jesus Cristo. Nós escolhemos aceitar Jesus Cristo. E a condição para que sejamos parte da igreja de Jesus Cristo é entregar a vida a Ele, é ser batizado. Para ser membro da Igreja Batista, necessariamente nós temos que ser batizados, descer as águas, o batismo por imersão, que é o batismo bíblico. O apóstolo Pedro, ele vai descrever os salvos como aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Deixamos as trevas, porque as trevas desaparecem quando a luz chega. E a luz do Senhor um dia chegou na minha vida e chegou na vida de vocês. Louvado e exaltado seja o Senhor por isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui a gente destaca que a membresia da igreja ela é fruto de uma conversão pessoal e verdadeira. Então a igreja local ela é composta por homens e mulheres que demonstraram por sua vida, por seu testemunho, os frutos da regeneração operada pelo Espírito Santo. Os primeiros discípulos de Jesus, conhecidos mais tarde como batistas, aceitavam como membros apenas pessoas verdadeiramente convertidas. Para eles, fé e arrependimento eram requisitos indispensáveis à entrada na igreja, motivo pelo qual rejeita-se o batismo infantil. A igreja batista não batiza a criancinha que ainda não tem consciência do que ela quer. Ela precisa entender aquele passo que ela vai dar. Então, a partir do momento que a criança já tem o entendimento para escolher Jesus, aí sim nós batizamos. Então, é importante a decisão pessoal. É importante entender quem é Jesus, o que ele significa na nossa vida, para que nós possamos ser aceitos para o batismo e para fazer parte da membresia
de uma igreja batista. Fé e arrependimento, requisitos indispensáveis. E era prática comum nas igrejas reformadas o batismo de crianças. E isso não encontra respaldo bíblico. E a Confissão Batista de 64 e de 1644 e 1689, reafirmam essa convicção, declarando que a igreja deve ser composta exclusivamente por crentes regenerados, como evidenciam os preâmbulos, introduções e artigos dessas confissões batistas. Em segundo lugar, a igreja é uma comunidade local, autônoma e democrática. A tradição batista também afirma que cada igreja local possui autoridade própria para conduzir os seus assuntos sob a liderança de Cristo. Ele é o grande líder. A ele a igreja precisa se submeter aos princípios que o Senhor nos ensinou. E é muito comum a gente ver aí hoje igrejas cheias de donos. Mas nós precisamos entender que o único dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É dele toda a autoridade sobre a igreja. Administrativamente, a nossa Assembleia é quem decide. Mas ela precisa decidir se submetendo à orientação do Senhor Jesus, o verdadeiro dono da igreja. 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Senhor. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. As nossas igrejas, elas são democráticas. Nós adotamos um governo congregacional. O governo congregacional é aquele em que a congregação, por meio da Assembleia, toma as decisões, sobretudo administrativas. Um exemplo claro de um governo congregacional está em Atos 6, quando a igreja de Jerusalém escolheu os seus diáconos. Atos 6:3 vai dizer assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Desde a igreja primitiva, o governo congregacional ele foi aplicado. Os apóstolos, eles não simplesmente escolheram por conta própria, mas eles disseram para a congregação: escolham dentre vós. Assim é um governo congregacional. E esse modelo ele reflete a participação ativa da congregação, onde cada membro regenerado tem voz, tem responsabilidade. A autonomia da igreja local ela não implica em isolamento, mas em liberdade espiritual para seguir a direção do Espírito Santo e obedecer à palavra de Deus. Efésios 4:15-16 vai dizer assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a autoridade final reside em Cristo e não em estruturas hierárquicas humanas. Cada igreja é responsável diante dele pela doutrina que defende. Doutrina a qual deve estar alinhada, totalmente alinhada aos princípios da palavra de Deus. Não somos presbiteriais, governo de alguns, ou episcopais, que é o governo de um. Não temos líderes infalíveis, nem prosperam entre nós por muito tempo os donos da verdade e da última palavra. Colossenses 1:18 vai dizer:
Ele é o cabeça do corpo, cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O Senhor Jesus precisa, em todas as coisas, ter a primazia. Nas nossas decisões nas assembleias, na forma como nós discutimos nas assembleias, nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos submeter ao senhorio de Jesus, à orientação do Espírito Santo, para que tomemos as melhores decisões para o destino da nossa igreja. Temos a liberdade de decidir como congregação, mas temos a responsabilidade de nos submeter à orientação do Espírito Santo, para que nós possamos ter decisões sábias, porque Ele, só Ele, é o cabeça da igreja. O batismo é a expressão pública da fé e da regeneração. É um testemunho visível de que o crente morreu para o pecado e ressuscitou para Jesus. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Colossenses 2:12. Seguindo o padrão da Bíblia, o batismo ocorre após a profissão de fé. Quando Filipe fala lá com o eunuco, expõe a palavra de Deus, depois ele vai perguntar se entendeu o que ele explicou, e aquele homem diz assim: ali há água, o que me impede de ser batizado? E Filipe pode dizer assim: se você crê no Senhor Jesus. Eles descem ali e aquele homem é batizado. Ele creu. Ele expressou a sua fé e ele foi batizado. O batismo por si só ele não salva, gente. É uma ordenança, mas é um testemunho de que morremos para o pecado e nos tornamos uma nova criatura regenerada, redimida, lavada, transformada pelo poder do Espírito Santo, lavada por meio do sangue que Jesus derramou na cruz. Então, quando nós vamos ao batismo, nós estamos testemunhando publicamente que somos nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás e que a partir de agora nós viveremos uma nova vida com Cristo. É ordem do Senhor, está lá em Mateus 28, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui vem uma promessa maravilhosa, irmãos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos 2:41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que ação maravilhosa do Espírito Santo por meio da ação dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus ali, naquele dia, batizaram aproximadamente 3.000 pessoas. Eu fico imaginando que espetáculo maravilhoso. Seriam 3.000 pessoas sendo batizadas, sabe? E aqueles homens ali sentindo a presença do Espírito Santo no meio deles. Que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina, Júnior, a gente ali no batistério batizando 3.000 pessoas. Coisa maravilhosa. Atos 2:41, nós vemos ali que foram batizados os de bom grado, aqueles que receberam e que aceitaram a palavra que foi pregada pelos apóstolos. A igreja, formada por esses crentes batizados, ela torna-se uma comunidade visível de fé, uma comunidade que é dedicada à proclamação do Evangelho de Cristo. Ou seja, de graça recebestes, de graça
vocês devem dar. A Bíblia diz que nós vivemos em meio a uma geração perversa, corrompida, na qual nós devemos reluzir como luzeiros. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal da terra. Se a gente vive no meio de uma geração tão ruim, perversa e corrompida, por que o Senhor, quando a gente aceita, Ele não nos tira daqui e nos leva direto para o céu? Porque nós precisamos proclamar essa palavra para que outros possam ser salvos. Então eu e você permanecemos aqui, porque nós temos uma missão de pregar esse evangelho, de ensinar, de batizar, de fazer discípulos. É por isso que nós permanecemos até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Aquele dia glorioso. Não sei se nós chegaremos lá ou se iremos antes, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. E o texto em Atos 2, 42 a 47 vai dizer assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E o Senhor continua acrescentando ao nosso meio aqueles que estão sendo salvos. Mês passado nós batizamos alguns aí, não foi, Júnior? Acho que foram 20, né? Pouco mais de 20. O Senhor continua acrescentando. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E nós proclamamos esse evangelho porque nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dá a sabedoria para falar as palavras que têm que ser faladas. E muitas vezes a gente fica com medo de evangelizar, de falar de Jesus para alguém. Sim, mas eu não sei o que falar, o Espírito Santo vai lhe dizer. Quando você tomar a atitude de falar de Jesus para alguém, o Espírito Santo de Deus vai lhe dar as palavras que aquela pessoa precisa ouvir. Porque não é pela minha força, não é pela sua força, não é pela minha sabedoria, não é pela sua sabedoria, é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra. Então é Ele quem vai nos dar as palavras que precisamos falar. Mas nós precisamos tomar a decisão de proclamar esse evangelho, porque nós estamos aqui para isso. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Louvando a Deus, os discípulos permaneciam louvando a Deus. Os discípulos permaneciam firmes, perseveravam na doutrina. A igreja de Cristo precisa perseverar na doutrina. Se existe uma coisa da qual nós não podemos abrir mão, que não podemos negociar, são os princípios da palavra de Deus. Isso é inegociável, queridos. Nós precisamos cumprir. Os princípios da palavra estão aí para ser cumpridos. Não para ser negociado, não para ser manipulado, não para que eles sejam adequados à nossa vida, à nossa maneira de viver. Muito pelo contrário. Eu preciso adaptar a minha vida aos princípios da palavra de Deus. Eu preciso submeter a minha vida, a minha conduta, o meu testemunho aos princípios da palavra de Deus. Isso é ser uma igreja regenerada. Isso é ser corpo de Cristo. Nós precisamos parecer com Cristo. Ele disse que nós faríamos as obras que Ele fez e muito mais. Mas para isso, precisamos ser um corpo regenerado, totalmente governado pelo Espírito Santo de Deus, para que muitas pessoas
venham a Cristo por meio da nossa pregação, por meio do nosso testemunho de vida, por meio das nossas atitudes, das nossas ações. A visão batista de igreja, como uma comunidade local, como uma comunidade democrática, autônoma, ela é composta por pessoas regeneradas. E aí a gente às vezes pode estar se perguntando, e por que na igreja tem pessoas que às vezes não parecem que passaram por essa regeneração? A parábola do joio e do trigo, Jesus explica. O joio e o trigo vão crescer juntos, até que chegue a época da colheita. Porque nós aqui não temos condições de conhecer o coração de ninguém. E também não somos chamados a julgar ninguém. Mas o Senhor o fará na época da colheita, quando Ele vier buscar a sua igreja. E quando Ele disser para mim e para você, venham benditos do meu Pai, se coloquem aqui à direita. Mas terão aqueles que Ele vai dizer assim, eu não os conheço. Tem aqueles para o qual o inferno foi preparado. Aqueles que negaram a Jesus. Aqueles que não foram regenerados. E que muitas vezes caminham na igreja 20, 30, 40 anos, mas nunca passaram verdadeiramente pela regeneração. Nunca foram de verdade nova criatura, nunca nasceram de novo. Talvez porque os ouvidos estão fechados. Coração endurecido. Ouviram tantas vezes a palavra do Senhor, mas não se renderam ao Senhor. É preciso experimentar a regeneração. É preciso experimentar o nascer de novo, para que um dia nós possamos estar com o Senhor na glória. O fato de ser membro de igreja não nos dá passaporte para o céu, queridos, mas uma vida transformada pelo Senhor Jesus, uma vida regenerada. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Ele foi preparar lugar para aqueles que se permitiram ser regenerados, que nasceram de novo, que morreram para o pecado e que nasceram para uma nova vida com Jesus. A visão batista para uma igreja regenerada, biblicamente batizado, vai refletir a simplicidade e a profundidade do modelo neotestamentário. O Evangelho de Cristo, ele é baseado na simplicidade. Porque Jesus foi simples, mas era profundo. Mas tinha autoridade no falar e no agir. Cada igreja é um organismo vivo, e esse organismo vivo é governado por Cristo. E é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é fundamentado na palavra. Essa é a verdadeira igreja. E a regeneração, ela vai garantir, para mim e para você, autoridade espiritual para que sejamos igreja. Vai nos dar uma autonomia que permite a liberdade de seguir a direção dada pelo Espírito Santo. E o batismo, ele vai identificar e vai unir os crentes na comunhão desse corpo de Cristo. O apóstolo Paulo declarou, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Ser igreja, queridos, é viver em comunidade sobre o senhorio e sobre o governo do Senhor Jesus, o dono da igreja, testemunhando a nova vida que Ele concede àqueles que foram salvos, batizados e reunidos para a glória do Senhor. Ser igreja é proclamar a verdade do Senhor. Ser igreja é viver em comunhão, apesar de todas as diferenças entre nós. Ser igreja é ter a capacidade de amar
o outro, mesmo quando o outro é difícil. Ser igreja é amar o outro com todos os seus defeitos e limitações. Ser igreja é ser santo. E a Bíblia nos diz, sede santos, porque Ele é santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a ser igreja de acordo com os seus princípios. E que esta igreja, ela seja luz para essa cidade, para esse estado, para esse país. Que essa igreja seja instrumento do Senhor para a salvação de muitas pessoas. E que Ele possa usar a mim e a você para que pessoas sejam alcançadas e possam se tornar nova criatura. Deus nos abençoe, queridos. Vamos aos dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino. Cadê seus companheiros, Jader? Irmão Francisco, irmã Aglaé. Esse trio não pode deixar de estar aqui à frente. Salvo. Salvo, pois Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, que inefável graça enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é a minha vida, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito fácil me será. Quando verter o pranto, logo Ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de perenal fulgor. Magnificente Santo, Ele a me fitar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar. Salvo por Jesus Cristo,
Amém. Graças a Deus. O pastor Paulo iniciou na semana passada uma série de mensagens, né, sobre os batistas. Hoje o pastor Cláudio. Nós vamos caminhar por um período falando dos principais princípios e aspectos batistas, tá certo? Então, venham às quintas-feiras para poder estar juntos conosco, ser edificado como nós fomos hoje. Digo isso porque às vezes nós somos batistas e nem sabemos o porquê, né? Mas nós temos uma origem, nós temos um legado e nada melhor do que expor isso à igreja às quintas-feiras. Meus irmãos, vamos orar nessa hora. Nós recebemos uma notícia do pastor Paulo. Ele foi convidado a chegar ao hospital onde a irmã Josefa está, junto com a família. Nós vamos orar nessa hora, tá certo? Ele se encaminhou até lá. Então, que o Senhor fortaleça aquela família, que o Senhor dê graça ao pastor, que o Senhor possa derramar da sua misericórdia, porque nesses momentos nos faltam palavras, tá certo? Mas o Senhor, Ele continua soberano sobre tudo e sobre todos. Nós vamos orar nessa hora, tá bom? Curve sua cabeça nesse momento. Senhor, nós levantamos a nossa voz mais uma vez para interceder, clamar ao Senhor. Nós sabemos de tudo aquilo que vem acontecendo com a irmã Josefa, mas nós queremos que a Tua vontade ela seja aceita entre nós. Que a Tua vontade ela continue soberana entre nós. Meu pedido, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, orar para que a Tua misericórdia e a Tua graça repouse sobre nós e sobre aquela família. Que o Senhor abençoe o pastor Paulo, que o Senhor faça com que as Suas palavras estejam na boca do Teu servo, fazendo com que tudo aquilo que for dito ali seja para consolar e confortar os corações. Nós oramos porque cremos que o testemunho da irmã Josefa foi belo e lindo. E nós cremos ainda. Nós não temos nenhuma notícia, mas sabemos que quando as coisas são feitas assim, abruptamente, sabemos o resultado. Mas nós oramos porque o Senhor nos ouve. Oramos a um Deus que é fiel. Oramos ao Deus Todo-Poderoso. E nós louvamos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando mais um culto nessa noite. Eu acredito que vamos ter lá o nosso tempo de koinonia na quadra. Então, não vá sem antes passar lá pela quadra, tá certo? Para ter o nosso encontro, nossa conversa. Esse momento tão bom que nós temos entre irmãos em comunhão, tá certo? Fiquemos de pé nessa hora. Com oração e bênção estaremos encerrando o culto dessa noite. Agradecendo a todos aqueles que chegaram até aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado aos nossos irmãos que nos serviram aqui, nos abençoaram. Obrigado. Nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor um dia nos tirou do lamaçal do pecado. Nós estamos aqui porque o Senhor foi muito bom para conosco. Nós temos motivos de sobra para agradecer esse Deus, né? Então que você possa voltar à sua casa em paz. Que você possa ter uma noite abençoada, que você possa ter um restante dessa semana, uma sexta, um sábado e um domingo, diante do Senhor. Breves avisos: do domingo, nós teremos pela manhã o encerramento de missões, receberemos o pastor Gesonias Neto Rosa, que é o coordenador de missões estaduais aqui do nosso estado, tá certo? Então, ele vai estar conosco, encerrando pela manhã, tá certo? E à noite, nós estaremos ouvindo também a ministração bíblica vinda do pastor Cláudio. Então venha no domingo cultuar conosco, tá certo? Tanto pela manhã quanto pela noite. Nós teremos uma bela representação do coral masculino, junto com algumas pessoas que vão estar indo ali a Recife, a Igreja Batista da Capunga. Vão passar o final de semana lá, retornando no domingo. Então oremos pelos nossos irmãos também que vão até lá, para que possam fazer uma viagem em paz, possam chegar em paz, possam ser abençoados ali e também abençoar aquela igreja, tá bom? Nós vamos orar nessa hora. No sábado nós teremos a nossa primeira reunião geral do Encontro de Jovens com Cristo. Começará às 16h aqui na Pibinha. Aqueles que já fizeram o Encontro de Jovens com Cristo, você está convocado a estar conosco, tá certo? Para nos ajudar. Temos uma missão aí no dia 9, 10 e 11 de janeiro.
nós realizaremos o 12º Encontro de Jovens com Cristo. Então, se você deseja apoiar, por favor, chegue aqui no sábado, 4 da tarde. E no sábado à noite teremos o sábado do casal. Não é isso, pastor Cláudio? Sábado do casal, sábado à noite, você que é casado, venha também. Eu tenho certeza. Unidos em Cristo. Muito obrigado, Ana Ruth. 17 horas. Sim, estou sabendo, no restaurante, comemorando os aniversariantes lá do trimestre. Eu vi, que beleza. Então, os Unidos em Cristo vão se reunir num restaurante. Então, você também está convidado, né, Ana Ruth? Contanto que pague sua comanda, está convidado a estar lá com o pessoal, confraternizando, tá bom? Então, coração e bênção, estaremos encerrando o culto dessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Obrigado por tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa noite. Nós te agradecemos porque sentimos sim a Tua presença entre nós. Obrigado pelos dízimos e ofertas que aqui foram entregues, que a Tua igreja continue avançando, que o Teu reino continue avançando ainda mais. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, doces e poderosas consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com o Teu povo aqui reunido, espalhado por toda a face da terra, e podemos dizer, amém, graças a Deus.